nós já queremos agora, nesse momento, entrar aqui no momento da palavra, mas vá compartilhando, faça seu pedido de oração. A Cida Camargo também já está aqui conosco, várias outras pessoas, tá bom? E nós já queremos adentrar agora com a palavra do Senhor. Eu quero trazer uma palavra para nossa meditação aqui nesse momento, que está no livro de 1 Samuel capítulo 30, que vai falar sobre os amalequitas. Nós queremos refletir um pouco, juntamente com você que nos acompanha, sobre esta palavra. Diz assim: 3 dias depois, quando Davi e seus homens chegaram à cidade de Ziclag, viram que os amalequitas haviam invadido o Neguebe e atacado Ziclag. Tinham destruído e queimado a cidade. Não mataram ninguém, mas tomaram como prisioneiros as mulheres, as crianças e os demais e foram embora. Quando Davi e seus homens viram a cidade queimada e se deram conta do que havia acontecido com suas mulheres, seus filhos e suas filhas, lamentaram e choraram em alta voz, até não aguentar mais. As 2 esposas de Davi, Ainoá de Jezreel e Abigail, viúva de Nabal do Carmelo, estavam entre os que foram capturados. Davi ficou muito aflito, pois os homens estavam amargurados por terem perdido seus filhos e suas filhas, e começaram a falar em apedrejá-lo. Mas Davi encontrou forças no Senhor seu Deus. Então disse ao sacerdote Abiatar: traga o colete sacerdotal. E Abiatar, filho de Aimeleque, trouxe. Davi perguntou ao Senhor: devo perseguir esse bando de saqueadores? Conseguirei apanhá-los? E o Senhor lhe respondeu: sim, vá atrás deles, certamente conseguirá recuperar tudo o que foi tomado de vocês. Queridos, eu vou ler até esse versículo aqui, o versículo 8, né, para que a gente possa estar meditando sobre essa palavra. O que estava acontecendo aqui neste momento era que Davi, ele estava passando por uma situação um pouco atípica, né? Ele estava sofrendo, era um momento difícil da vida de Davi, no qual ele estava sendo perseguido, né? Saul, que era o rei, queria matá-lo, né? Juntamente com o seu exército. Então era um momento era um momento difícil no qual Davi estava passando, tão difícil que ele pediu auxílio para o rei filisteu. Ele estava abrigado em terreno inimigo. Era um tempo, essa história, né? Ela é relatada num tempo no qual Davi morava, estava sendo abrigado pelos filisteus. E os filisteus declararam uma guerra contra o povo de Israel. E o rei filisteu falou que Davi, ele ia ser ali guardas do rei, né? Então, pensa só, Davi, ele estava sendo encaminhado para uma luta contra o seu próprio povo, contra o povo de Israel, né? Era algo atípico. Davi, que já tinha ganhado tantas batalhas, que lutou tantas batalhas por Israel, nesse momento Davi tinha que enfrentar ali o seu próprio povo, né? Por causa da grande perseguição no qual Davi estava. Mas eu creio que até mesmo por livramento do Senhor, até mesmo por livramento de Deus, os soldados filisteus, no momento que caminhavam para aquela guerra, não aceitaram a ideia de Davi com seus homens irem lutar do lado dos filisteus contra o povo de Israel. Eles falaram: não, na hora H ali, na hora da luta, o coração de Davi vai falar mais alto e ele vai lutar contra nós e não contra o seu povo. Então eles exigiram que o rei
o rei filisteu mandassem Davi embora, né? Eles não queriam que Davi lutasse aquela batalha com eles contra o seu próprio povo. Creio eu que até por livramento, que livrou Davi e os seus homens ali de lutar contra o seu próprio povo, né? E Davi volta, né, a mando do rei. Davi volta à cidade no qual ele e a família dele, e todos os homens, a família deles estavam ali morando naquele lugar. A cidade era Ziclac. A hora que ele volta é a história que nós falamos aqui, no qual eu estava lendo. Quando ele volta, a cidade tinha sido totalmente saqueada pelos amalequitas. Os amalequitas tinham levado a família de todos aqueles homens. A palavra de Deus diz que eles levaram mulheres e crianças, né? Eles tinham sido saqueados. E a palavra aqui, né, eu não vou estar lendo tudo por causa do tempo, mas a palavra do Senhor, ela fala que os amalequitas, Davi se refere aos amalequitas como saqueadores, como ladrões, né? E mais à frente, Davi se refere aos amalequitas como inimigos do Senhor, tá? Então, é nesse ponto que eu quero chamar a sua atenção. Os amalequitas, na verdade, não são guerreiros comuns, né? Os amalequitas são inimigos do Senhor. E nós vamos conseguir entender esta história um pouco melhor quando nós vamos para Êxodo capítulo 17, no qual conta uma outra batalha do povo de Israel contra os mesmos amalequitas. A palavra do Senhor diz que quando o Senhor livrou Israel, das mãos de Faraó do Egito, quando o Senhor livrou eles, a primeira batalha que eles tiveram no Egito foi contra os amalequitas. E você deve conhecer essa história. Você deve conhecer essa história. É aquela passagem que fala que Moisés, juntamente com Arão e Hur, sobe no alto da colina para interceder por Josué, que era o comandante ali daquela batalha, que estava lutando contra os amalequitas. E o detalhe é o seguinte, a Bíblia fala que quando Moisés estava com as suas mãos levantadas, Israel ganhava a batalha. Quando Moisés já não estava aguentando mais e as suas mãos já não aguentavam mais ficar estendidas para cima, Israel perdia a batalha, né? Então, até quando os braços de Moisés estavam tão cansados, a palavra do Senhor diz que Arão e Hur são aqueles que apoiam os braços de Moisés. E ali naquela palavra, queridos, no final do texto 17, Moisés faz um altar ao Senhor. Moisés ergue um altar ao Senhor. Por quê? Porque eles ganharam aquela batalha contra os amalequitas. Mas por quê? Porque Moisés, Arão e Hur permaneceram com suas mãos levantadas diante do trono de Deus. E ali Moisés faz um altar ao Senhor e uma declaração, né? Que é Jeová Nissi. Esse lugar... o Senhor nos deu vitória contra os amalequitas por causa que um braço se levantou diante do trono de Deus. Então, nós podemos entender o quê? Que os amalequitas são uma guerra espiritual e não simplesmente uma guerra comum. E nessa declaração de Moisés também, ele diz assim: e por esta causa, por causa que Moisés, Arão e Hur permaneceram com seus braços levantados diante daquela guerra, por esta causa, o Senhor guerreará contra os amalequitas de geração em geração.
Então, o que nós podemos entender com este texto? Que os amalequitas, eles não são totalmente derrotados. De geração em geração, os amalequitas se levantam contra o povo de Deus para destruir o povo de Deus com uma nova roupagem, com uma nova cara, de uma nova maneira, porque a própria palavra do Senhor diz que de geração em geração o Senhor guerrearia contra os amalequitas. Então nós podemos entender, os amalequitas não são simplesmente nossos inimigos comuns. Os amalequitas são inimigos do Senhor. Amém? Eu fiz toda essa introdução, queridos, para que você possa compreender que nós aqui, esse texto de 1 Samuel, que conta a história de Davi nesse momento difícil que Davi estava passando ali, no qual ele e seus homens perderam seus filhos e suas esposas. Esses homens guerreiros, meus irmãos, a palavra do Senhor diz, homens guerreiros, homens fortes, a palavra de Deus fala que eles gritavam em alta voz, de tanto desespero. Você pensa só, homens guerreiros, homens fortes, gritando em alta voz. Imagina o desespero desses homens chegando naquela cidade e vendo que a cidade estava toda saqueada, já não havia filhos. Aqueles saqueadores, eles tinham essa tradição ali de entrar, saquear, roubar, levar filhos, levar esposas para fazer de escravo, vender como escravos. Então era uma situação muito complicada, mas o que eu quero chamar a atenção de você que está acompanhando esta live nesta tarde é para o seguinte: de geração em geração o Senhor lutaria contra os amalequitas. Nós, como povo do Senhor, como povo de Deus, nós como aqueles que crê na palavra de Deus, nós temos como regra de fé, meus irmãos, a palavra do Senhor. Nós temos como a base, né, para nós é o que o Senhor fez, o que o Senhor falou. Então nós precisamos compreender o quê? Quem são os amalequitas da nossa geração? Quem são os amalequitas? Quem são os inimigos do Senhor do nosso tempo? Por quê? Porque contra esses inimigos nós precisamos levantar as nossas mãos, os nossos braços em intercessão, mas nós precisamos também conhecê-los, identificá-los, né? De geração em geração, o Senhor guerrearia por nós. Então, essas lutas não são nossas, mas são lutas do Senhor, né? E nós podemos identificar tantas coisas no nosso tempo, na nossa geração, contra aqueles que vai de encontro com os princípios do Senhor, trazendo ali tanta confusão. Nós estamos aqui num programa no qual falamos de família, né? O próprio nome do programa já fala resgatando a família, né? Os valores. Nós queremos aqui nesses programas, nessas lives, resgatar os valores da família, né? Da família bíblica, daquilo que o Senhor fez, daquilo que o Senhor criou, da maneira... A forma que agrada a Ele. Isso, a forma que agrada ao nosso Deus, né? Então, quais são os amalequitas do nosso tempo? O que tem nesse tempo tentado destruir as famílias? Porque cremos que a família é a base de uma sociedade. Uma família forte é a base de uma sociedade. Não existe uma igreja forte sem famílias fortes. Nós devemos investir muito nas famílias, né? Como igreja, como pastores, nós devemos investir muito em mensagens, em ensinos para a família. Por quê? Porque quando as famílias da nossa igreja estiverem fortalecidas, também teremos
uma igreja forte, uma igreja poderosa sobre a face da terra. E assim, interessante essa palavra que você está falando. A gente vê que em Efésios 6:10 ela vai falar sobre isso. Ó. Finalmente fortaleçam no Senhor e no seu poder, vistam da armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então, que nós temos que entender que há uma batalha espiritual. Sim. Porque quando fala dos amalequitas de geração em geração, então você vê que é algo espiritual, né? Algo espiritual que aos poucos, né? Aos poucos ele vai minando, ele vai tirando, né? Não tirando o poder da palavra de Deus, mas fazendo com que as pessoas não valorizem os princípios de Deus. Fique distantes, né? De Deus. Fique distantes daquelas verdades, né? Aquilo soa já como algo ultrapassado, né? Para uma sociedade que nem a nossa, que nós, né? Eu sempre falo isso, né? Que nós aprendemos, que nós viemos do macaco. Você imagina como que nós estamos tão longe de Deus, não é verdade? Das verdades de Deus, de né? Deus. Interessante, amor, que esse texto aqui de Davi, nós precisamos compreender uma coisa. A cidade foi saqueada. As mulheres e as crianças foram levadas embora no momento em que os homens estavam fora. Os homens estavam fora da cidade, estavam lutando uma batalha que não era para eles lutarem, né? Ele estava ali com o povo inimigo, do lado do povo inimigo, por motivos de força maior, por tantos motivos, mas o fato ele estava lutando uma batalha que não era dele, ele estava fora da cidade. E nesse momento, os saqueadores aproveitaram para saquear aquela cidade, levando mulheres e crianças. Então nós podemos entender várias lições no mundo espiritual para as nossas vidas, né? Que quando, olha só, os homens estão fora de sua posição de autoridade, a família, ela se torna uma presa fácil. E quantas situações, né, está desfocando os homens da verdadeira missão dele, né? São tantas coisas, né? Igual tantas você distrações. falou. Igual você falou. Davi estava batalhando uma batalha que não era dele. Que não era dele. E nesses dias, talvez nós como chefe de família, nós como sacerdotes de casa, nós estamos desfocados, né? E isso vai trazer consequências que vão prejudicar a nossa família. Com certeza. Davi habitando num terreno inimigo, Davi lutando uma batalha que não era dele. Quantas vezes, né, os homens, quando eu falo homens nesse momento, eu estou falando do sexo masculino, estou falando homens de uma forma geral. Estou falando os homens, eles estão distantes do Senhor, distantes da vontade de Deus. Desfocados. Distraídos. E totalmente distraídos de sua missão. Isso eu acredito que você vai falar, e isso não é por acaso, né? Não Os amalequitas, isso é algo espiritual, acaso, né? Não é por acaso. Tá acontecendo se nós observarmos, nós vamos ver que os homens são muito atacados. No nosso tempo, na nossa geração, a figura masculina ela tem sido pisoteada, né? Estão tentando enfraquecer os homens. Com certeza. E assim, o que nós queremos chamar a sua atenção aqui nessa tarde? Tudo isso existe uma causa, tudo isso existe um porquê. Por que isso está acontecendo? Lembra daquilo que eu falei lá no início? De geração em geração, o Senhor lutaria contra os amalequitas.
né? Então, nós entendemos o que? De geração em geração, os amalequitas se levantam de uma maneira nova para saquear, para roubar princípios, valores que são estabelecidos pela palavra do Senhor. E esse tempo nós temos visto um enfraquecimento da figura masculina como nunca antes. Isso em filmes, isso na mídia, isso na parte de entretenimento, nas músicas, na cultura, em todos os lugares nós nos deparamos com essas narrativas para que o homem ele seja fraco, para que o homem ele seja tímido, para que ele não assuma as responsabilidades que ele tem só pelo fato de ter nascido homem e de ter sido criado pelo Senhor para um propósito, uma missão maravilhosa, né? Que é a missão de protetor da sua casa, de provedor da sua casa. Então tudo isso está sendo distorcido e isso não está sendo distorcido por acaso. Na verdade, esse que você falou está sendo distorcido, e isso é paciente, isso é aos poucos e você não vai percebendo. Esse distorcimento do papel do homem é sutil, né? Eu acredito assim, você imagina aqueles amalequitas olhando, né? Quando Davi e seus homens saem, ele vem e ataca, não é isso? Sim. Então você vê que é algo assim que ele fica vigiando. Ele fica vigiando ele o momento. Ele espera um momento oportuno, como um ladrão. Como um ladrão. Então ele sabe o quê? Né? Trazendo para os nossos dias. Os homens posicionados, os amalequitas são derrotados. Então, homens posicionados, a família vencerá. Vencerá. Não é verdade? Então, é o que você falou, é sutil, né? Os valores estão sendo denegridos sutilmente. De uma maneira sutil, de uma maneira assim que às vezes é até agradável para os nossos ouvidos ouvir, mas muitas vezes a raiz é maligna, a raiz é mentirosa. Da mesma forma, da mesma maneira, no mesmo tempo que existe o enfraquecimento da figura masculina, existe o empoderamento da mulher. Né? Nós vivemos no tempo no qual é pregado de toda maneira as mulheres empoderadas. E isso, novamente, eu digo, na cultura, na mídia, nos filmes, em todos os lugares, eles passam mensagens como essa, do empoderamento da mulher. Outra coisa que nós temos observado também, ataques do nosso tempo. E eu estou levantando todas essas questões que vocês já devem estar acostumadas a ouvir, e às vezes nós não percebemos o que Satanás tenta fazer para nos dar uma rasteira lá na frente. Às vezes essas ideias, elas são aceitas dentro da sua casa, mas são ideias que lá na frente visam saquear a nossa família. E você vai entender daqui no desenrolar dessa palavra. Foram ideias que sutilmente foram entrando, sendo colocadas. Às vezes através da escola, né? Da escola, porque a criança ela já é doutrinada ali, né? Ela já é ensinada de uma maneira que a cultura ensina, né? Então, assim, a nossa geração... várias formas, desde pequeno, né? Aquilo vai sendo moldado, vai sendo moldado, vai sendo moldado. A hora que nós vemos, nós temos aí uma sociedade totalmente modificada, enfraquecida. Então, nós precisamos prestar atenção nisso. Outro ponto que eu queria ressaltar, o primeiro ponto é o enfraquecimento da figura masculina. O segundo ponto é o empoderamento a todo custo das mulheres. O empoderamento das mulheres muitas vezes é não que as mulheres não possam fazer alguma coisa, não que as mulheres tenham um valor menor, tudo isso são falácias, tudo isso é mentira. O homem e a mulher perante o Senhor têm exatamente o mesmo valor, mas nós ocupamos posições diferentes, né? Nós precisamos compreender isso, né? Então,
essa mensagem de empoderamento é engraçado que é perigosa, né? Se nós voltarmos lá para Gênesis capítulo 3, no momento da queda, nós vamos ver uma espécie de empoderamento também nas palavras da serpente para a mulher naquele momento. Ela falava: é verdade que vocês não podem comer de nenhum fruto? De nenhum fruto, né? Aí a mulher fala: não, nós podemos comer sim de todos os frutos, nós não podemos somente comer e nem tocar na árvore que fica no meio do jardim. E aí a serpente diz à mulher, retornando, né? Ela fala assim: não podemos comer e nem tocar da árvore que fica no centro do jardim, e senão morreremos. A serpente diz à mulher: certamente não morrerás. Você vai ler, tem até exclamação. Certamente não morrerás. E ainda por cima, como Deus você vai se tornar. Então, quer dizer, é uma mensagem de empoderamento, no qual levou à queda da raça humana. Então, nós precisamos tomar cuidado com as mensagens de empoderamento. Na grande maioria das vezes, essas mensagens por trás dela, ela tem ali um veneno, né? No qual nós mesmos, né? Interessante que o cenário então enfraquece o homem, empodera a mulher e tira o pai e a mãe de dentro de casa, né? Também. E outro fato também é a ideologia de gênero, no qual ataca diretamente as nossas crianças, os nossos adolescentes. É outro amalequita da nossa geração. Com certeza. É outra coisa que nós precisamos ficar atentos, porque ele vai retirar a identidade das crianças. Nós estamos num tempo no qual nós precisamos afirmar a identidade dos nossos filhos a qualquer custo. Mas essa ideia, essas narrativas, elas são vendidas de uma maneira muito floreada. Muitas vezes falando sobre inclusão social. Mas nós sabemos que Satanás, ele se disfarça de anjo de luz. As mensagens às vezes parecem o melhor caminho para se seguir, mas é ali o lugar onde nós vamos tropeçar, onde as famílias irão tropeçar, onde a sociedade irá tropeçar, e daqui a alguns anos nós vamos ver o resultado de todas essas coisas, não é verdade? Porque a gente sabe que hoje em dia, né, se prega um cristianismo sem cruz, né, sem obediência. E nós sabemos que o Senhor, Ele quer a obediência. Ele quer a nossa obediência. Né? Porque a gente sabe que dá trabalho, né? Lá, a palavra lá em Deuteronômio vai falar: inculca no teu filho de dia e de noite, sentado, de pé, andando, caminhando. Então é de dia e de noite. Em todos os lugares. Em todos os lugares você ter esse trabalho, né? É de dia, então, que é uma insistência, é uma persistência. É que nem a gente está falando, os amalequitas, eles não desistem. Não desistem. Mas nós às vezes desistimos, né? Nós preferimos ensinar, né? O que eu sempre digo, a mãe e o pai geralmente ensina ali com 15 anos a menina tomar anticoncepcional, não é isso que a gente aprende? Muitas vezes. Muitas vezes o pai e a mãe ensina a filha a tomar anticoncepcional ali com 15 anos, porque chegou, né? Ela virou mulher, está namorando. Ela prefere fazer isso, estou falando de famílias cristãs, prefere fazer isso do que ensinar que o sexo é só depois do casamento. A castidade, no caso. A castidade. E o filho a mesma coisa, né? Começou a namorar, 16, 17, filho, você está levando o preservativo? Então nós, cristãos, muitas vezes estamos colocando a cultura dos amalequitas dentro do teu lar. Dentro da nossa casa. Dentro da nossa casa. Por quê? Porque é mais fácil, né? É mais fácil. É mais simples. Não dá trabalho, né? Educar filhos dá muito trabalho. Então, na verdade, a educação dá trabalho, né?
e ela é trabalhosa, inculcar algo na cabeça de um filho, caráter, virtude, é difícil, demanda tempo, demanda muita foco e persistência. Você tem que ver isso como uma missão. É a missão que Nesse tempo, nós temos que ver, mais do que qualquer outro tempo, eu acredito, nós temos que ver isso como uma missão, a missão da nossa vida, né? O que vale nós ganharmos o mundo lá fora e perdermos a nossa casa? Então, eu acredito que é o tempo de homens, de pais, de mães, de homens, de mulheres, rever os seus conceitos e ver se a maneira que estão caminhando com as suas próprias vidas, né, qual é o fruto? Será que vai valer a pena? Né? Será que vai valer a pena? Então, os amalequitas da nossa geração são essas narrativas, né? E nós percebemos que isso vai totalmente contrário aos ensinamentos do nosso Deus, da palavra do Senhor. Quando nós vamos, né, para Efésios 5:22, ali, Efésios 5:22, ele vai relatar o posicionamento familiar, o posicionamento da família. Ele vai falar das mulheres, ele vai falar dos homens, ele fala também dos filhos logo mais, né? E essas palavras, elas não estão escritas em vão, não estão escritas por acaso. Não é uma questão de... Você achou aí? Achei. Mulheres, 5:22. Mulheres, sujeites a cada um a seu marido como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam sujeitas em tudo aos seus maridos. E o marido? Lê, amor, continua. O marido. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la, tendo purificado pelo lavar da água, mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Sim. Então aqui nós vamos entender melhor que há um posicionamento. Esposa, sujeite-se cada uma a seu marido como ao Senhor. Olha só, pois o marido é o cabeça da esposa. Quando nós vemos isso aqui, nós entendemos por que é batido tanto a questão do enfraquecimento do homem. E o empoderamento da mulher. Né? E o empoderamento da mulher. Por quê? Porque Satanás age através de leis. O mundo espiritual é regido por leis espirituais. Por isso, talvez você já tenha ouvido falar, fulano deu legalidade. Você não pode dar legalidade. Quando falamos de legalidade, estamos falando de leis. O mundo espiritual é regido por leis. Se uma palavra está estabelecida aqui na palavra do Senhor, isso não é em vão. O apóstolo Paulo estava ensinando às mulheres e os homens o seu posicionamento de autoridade. De autoridade. A mulher em sujeição ao marido porque entende que ele é o cabeça da família e tem uma missão, ela está numa posição de autoridade. O homem, amando a sua esposa como Cristo amou a igreja, ele está na sua posição de autoridade. Interessante que às vezes a mulher ela não entende a submissão e nem o esposo, né? A submissa é sobre a missão do marido. Sob uma missão. Estão juntos, né? Estão juntos. E não tem nada a ver com capacho, com tapete. Isso aí não existe. Não tem nada disso. É sobre uma missão. É sobre uma missão grandiosa que o Senhor entregou às famílias, aos homens, às mulheres. Nós todos temos uma missão. Verdade. E qual é a nossa missão? Gerar filhos para o Senhor.
gerar filhos, homens, mulheres honestas, de caráter, com virtudes e que amem a Deus. Essa é a nossa missão como pai, como mãe, né? Mas as narrativas que a todo tempo ataca, né, as pessoas, é para exatamente inverter esses valores. E isso não é em vão. No momento que nós agimos assim, porque escutamos a todo tempo que tem que ser assim, nós invertemos os valores, nós agimos de forma contrária àquilo que a palavra de Deus nos ensina e estamos dando brecha para que o inimigo venha adentre as nossas famílias e saqueie a nossa casa. O Senhor não quer isso. O Senhor não quer isso, né? O Senhor nos ama, por isso deixou a sua palavra. A sua palavra é luz para os nossos caminhos em toda geração. De geração em geração, a palavra de Deus é o nosso fundamento. De geração em geração. Então nós precisamos nos atentar a isso. Todas essas coisas que têm sido faladas, existe um propósito, a destruição da sua família, a fragilidade da sua família, a fragilidade espiritual dos seus filhos, a fragilidade espiritual da sua casa, né? Somente pelo fato de nós obedecermos entendendo a nossa missão, cada um posicionado em sua missão, nós já estamos em posição de autoridade, no qual daremos trabalho para os amalequitas dessa geração, para que eles possam até tentar, mas não vão conseguir saquear a nossa família, assim como aconteceu ali com Davi. E já para finalizar, né, amor, porque já está dando o nosso tempo aqui, já está dando o nosso tempo, né, já caminhando para o Ele fala, e o versículo 25 vai falar a respeito do homem, né, que maridos, amem a sua esposa, como Cristo amou a igreja. Como Cristo amou a igreja? Cristo entregando a sua própria vida, entregando o amor sacrificial. E esse amor, muitas vezes, nós não sabemos o que é esse amor, mas é o amor ágape, o amor que vem de Deus. Então, o marido, ele só vai conseguir cumprir esse papel com a ajuda de Deus. Com a ajuda do Espírito Santo, no qual nos foi dado. Senão ele não vai ter sabedoria. Olha só, isso que o Ricardo falou, né? É muito importante que está falando aqui sobre os maridos. Amem as suas esposas como Cristo amou a igreja. O amor que o Senhor requer dos homens é um amor sacrificial. Cristo amou a sua igreja doando a sua própria vida em favor dela. E nós estamos aqui anunciando as boas novas do Senhor por causa dessa ação. Nós estamos vivos em Cristo Jesus, porque um dia Ele morreu pela sua igreja. Interessante que quando nós estivermos diante de Deus, essa pergunta que Deus vai fazer para nós: onde está a tua família? Né? Onde está a sua família? E nós vamos olhar para aquela imensidão de pessoas, né? Como diz lá em Apocalipse, as multidões, as nações. E ali nós vamos ver os nossos filhos, a nossa família. Essa é a nossa missão. É a salvação, é de chegar nessa vida eterna com as nossas famílias, com os nossos familiares. É isso que queremos, é isso que almejamos. É o nosso objetivo, né? E é isso que você deve almejar, né? Aí você que acompanha essa live nesse momento, né? Que o Senhor venha tocar no seu coração e que seu maior foco seja: eu quero me posicionar, eu quero santificar a minha casa, eu quero santificar o meu lar, eu quero que o Espírito Santo haja dentro da minha casa, eu quero que a minha casa seja um altar do Senhor, para que nós possamos provar todas as bênçãos de Deus sobre as nossas vidas, né? É verdade. E que nós venhamos viver esse evangelho, viver, né? Essa verdade. Esse evangelho de obediência. Negar a nós mesmos, né? O próprio Senhor Jesus, Ele falou que se nós quiséssemos se unir a Ele, nós teríamos que negar a nós mesmos, negar a nossa natureza pecaminosa. Sim. Porque todos nós somos pecadores. Negar, né, o amor, né? Às vezes, que eu falei para a Cláudia hoje, nós não estamos amando, nós estamos se amando.
Às vezes nós estamos olhando só para nós. Às vezes você, pai de família, só olha para você. Então olhe para a tua família. Olha essa bênção que Deus te deu. Essa esposa virtuosa que Deus te deu. A mulher é bênção de Deus. A esposa é bênção de Deus. Os filhos são herança do Senhor. Como é maravilhoso viver, né, da forma que Deus criou a família, né? Isso nos traz paz, isso nos traz alegria. Foi a palavra que a gente trouxe a semana passada, né? A família na mesa, em comunhão. Esse é o nosso alvo, né? Essa é a nossa missão aqui na Terra. Amém. Você poderia orar, amor, por esses nomes? Vamos orar. Nós queremos orar nesse momento. Nós queremos orar. Tem vários pedidos aqui de oração. Cida Camargo, ela pede oração por ela e por toda a família. Ângela pede oração pela filha, Poliana. Carmen Soares, oração pela filha, Thalita. Cristina. César Henrique. Netos Miguel Henrique. Natasha Fonseca. Luiz. Danilo Henrique. Viviane. Ítalo. Igor. Iago, vó Aparecida, pelo esposo Edson Rodrigues. Carmen Soares também está pedindo. Neiva e Fátima Virgulino também pede oração, né, nesse momento. Vamos orar, finalizando. Pode. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos orar ao Senhor nesse momento, por cada uma dessas vidas, essas vidas que nos acompanharam, Senhor, que estão acompanhando esta live, as que irão acompanhar também depois, através das programações. Senhor, que esta palavra, ela possa edificar o coração de quem ouve, Senhor, e possa trazer transformação. Essa é a nossa oração em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero orar e interceder também por cada um desses pedidos de oração que nós lemos aqui, por cada uma destas famílias. Senhor, nós não sabemos o que essas famílias têm passado, mas o Senhor sabe o que elas necessitam, o Senhor sabe o que elas precisam. Ó Deus, e eu quero pedir ao Senhor, vá de encontro, meu Deus, em cada uma dessas necessidades, Senhor, e realiza o milagre, Senhor, na vida dessas famílias. Senhor, ó Deus, nós queremos declarar na autoridade do nome de Jesus restauração de lares, restauração de casamentos, restauração de famílias. Ó Deus, filhos sendo tocados pelo poder do Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus, nós cremos numa atmosfera de milagres destinada a todas as famílias. Nós cremos que Deus, Ele está guerreando em favor daqueles que se dobram diante dEle. Ó, se você se dobrar neste momento, as bênçãos do Senhor vai alcançar a sua casa e o seu lar, porque há uma atmosfera de salvação que o Senhor está liberando do céu nesse tempo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós cremos que o Senhor está liberando uma bênção de salvação para famílias, para filhos que estão desviados, para maridos que estão desviados, para esposas que estão distantes, para famílias que estão enfraquecidas. Nós cremos que Deus está liberando agora uma bênção sobre a sua casa, e a sua casa vai ser alcançada agora pelo poder que há no nome do Senhor Jesus Cristo e na sua palavra. Eu declaro em nome de Jesus a compreensão da palavra do Senhor. Ó Deus, toda confusão, toda mentira, todo o engano desse tempo que tem ludibriado
desviado, Jesus. tem enganado, Em nome de tem Jesus. saqueado as Aleluia, pessoas. Pai. Nós Entra, Pai, repreendemos entra nessas agora, causas, Senhor. na autoridade Entra com do teu nome poder, do Senhor Pai. Jesus Entra, Cristo. Senhor, em nome de Venha, Jesus, Senhor, Pai. neste Restaura momento as famílias, e faz Senhor. milagre, Faz faz um milagre, milagre Senhor, de faz milagre, restauração. Senhor. E nós cremos nos teus declaramos milagres, Senhor. que a Nós tua cremos nos teus família, milagres, todos Senhor. os Em teus nome de se Jesus. dobrarão aos Em pés nome de do Jesus. Senhor Jesus, Aleluia. em nome de Jesus, para a glória de Aleluia, Deus. Senhor. Amém. Receba essa Em nome de bênção Jesus. sobre a Em sua nome vida. de Jesus. Queridos, nós estamos aqui, eu falo com você Aleluia. agora no poder do Espírito Santo Glória que a testifica Deus. em meu coração. Nós estamos aqui nesse programa Glória de a família, Deus, não Senhor. é em vão. Não é em vão. Deus, Glória a ele tem liberado nesse tempo uma bênção especial Oh, aleluia, para alcançar Senhor. famílias, Glórias porque a os Deus. amalequitas guerreiam contra a família nesse tempo, só que eles não são nossos inimigos propriamente dito, eles são inimigos do A Senhor. batalha do Senhor. A batalha do Glória Senhor. a Deus. E Deus está batalhando nesse momento Oh, pela aleluia. sua casa. Receba essa Aleluia. palavra em nome Glória de a Jesus. Deus. Creia, busque Glória a a Deus, Deus. e o Senhor vai dar a Aleluia. vitória em nome de Jesus. Aleluia. Nós queremos agradecer Pessoas. também Marcos Massini, Simone Faria, um abraço para Simone, Deus abençoe. A Gislaine, o Edson do Prado, a Cristiane Silva também está acompanhando, um abraço para ela, Deus abençoe. Carmen Soares, Confiança Vistorias, Rogério, Juliana, Inácio, Leni Rocha, André Viana, nosso André, irmão um abraço, André. da igreja, Deus abençoe. Claudinéia Martins Claudinéia, também, da um nossa abraço. igreja, Deus abençoe. Wanda Machado, Wanda, pastora, Deus Wanda, abençoe. Deus abençoe. Elaine Deus Mazirim, abençoe. Marisa, Maria Koyama, Minha mãe, um abraço, mãe. Deus abençoe. Clarinha. Glorinha. Ah, Glorinha. Glória a Deus, Glorinha. Tô lendo errado. Glorinha. MA Planejado, César Rocha, Miriam Débora Muniz, Edilene Costa, Cirlei Costa. Que Deus abençoe Glória a cada a Deus. um de vocês, em nome do Senhor Jesus. Receba essa bênção do Senhor sobre a sua vida. E quarta-feira estaremos de volta. Quarta, estaremos de volta. Faça o teu papel, seja um mensageiro de Deus. Compartilhe essa live com os teus amigos, nas suas redes sociais, né, que uma família vai ser edificada através do teu compartilhamento. Que Deus abençoe, que Deus guarde a sua família e que nos dê uma semana abençoada. De vitória. Até mais, Em nome até a de próxima Jesus. semana. Amém.